Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Os 4 amigos finalmente conseguiram descer o seu amigo pelo telhado. Quando apresentaram ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus viu a fé deles e disse ao paralítico: seus pecados estão perdoados. Mas espera aí, e a paralisia? O problema é que nós achamos que sabemos o que é realmente melhor para nós. Claro que o Senhor Jesus Cristo irá curá-lo. Ele cuida das nossas necessidades. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Primeiramente, perdoando os pecados daquele homem. Os judeus esperavam o Messias. Esses milagres e maravilhas que o Senhor Jesus Cristo operava era para mostrar suas credenciais como o Messias esperado do Antigo Testamento. Como os profetas haviam dito. Moisés, por exemplo, anunciou que o Messias seria descendente de Abraão e pertenceria à tribo de Judá. Miqueias anunciou que nasceria em Belém da Judéia. Isaías anunciou que ele nasceria de uma mulher virgem. Jeremias previu que as crianças morreriam na altura de seu nascimento. Foi o que aconteceu. O rei Herodes mandou matar as crianças até 2 anos de idade por medo de perder seu trono. O profeta Oséias profetizou que ele fugiria para o Egito, e foi isso que aconteceu quando Herodes mandou matar essas crianças. Zacarias anunciou a entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumento. Daniel foi mais específico, disse que isso aconteceria 1 semana antes de ser crucificado. Davi também previu a crucificação do Senhor Jesus. Os profetas anunciaram sua morte na cruz, ressurreição e subida aos céus. Essa vida acompanhada de sinais e milagres é o prenúncio do que será o reino de 1000 anos que Cristo estabelecerá neste mundo. Para você entender melhor, você tem que entender que o Senhor Jesus Cristo veio primeiramente para o seu povo, que é Israel. A igreja não existia aqui nos evangelhos, só veio a existir a partir do capítulo 2 de Atos. Após Israel rejeitar o Messias, Deus deixou de tratar com Israel e passou a tratar com a igreja. Após a igreja ser arrebatada, Deus voltará a tratar com Israel. E aproveito para dizer que Israel e igreja não é a mesma coisa. Antes Deus olhava e via 2 povos, Israel e gentios. Hoje Deus enxerga 3, Israel, gentios e igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 32, diz: portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. O fato é que Israel e igreja são 2 povos diferentes. Israel escolhida desde a fundação do mundo, Mateus capítulo 25, versículo 34. E a igreja escolhida antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4. O capítulo 11 de Romanos também explica isso. Israel está no presente momento em estado de sonolência e cegueira, enquanto Deus trata com a igreja. Mas no fim Israel irá se converter. Paulo também deixa claro que Deus não rejeitou seu povo, tanto é que ele mesmo se apresenta com as credenciais que identificam o judeu, apesar de ser membro do corpo de Cristo. Assim, embora Israel tenha falhado no seu testemunho, a sua identidade como povo não deixou de existir, porque no final Deus volta a tratar com esse povo. Eles terão as promessas da parte de Deus cumpridas. Em Romanos, no capítulo 11, no versículo 11 e 12, diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, e a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. E também em Romanos, no capítulo 11, nos versículos 25 ao 27, também diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até a plenitude dos gentios haja entrada. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Esse endurecimento em parte é só até que chegasse a plenitude dos gentios, mostrando o período de tempo definido, que termina com o último gentio sendo acrescentado ao corpo de Cristo. Então virá de Sião o libertador, para salvar Israel e estabelecer um reino de 1000 anos na terra. E no próximo vídeo, o paralítico é curado. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.